That's here. That's home. That's us. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Os ecos do universo. Ouvintes, hoje, seguindo o formato temático que fizemos nas 2 últimas semanas, vamos tratar da vida de outra mulher poderosa para o desenvolvimento da astronomia internacional. E para isso, nós vamos viajar para o final dos anos 1960 com uma estudante de doutorado. O Ecos do Universo dessa terça vai falar de uma personagem cuja história é, ao mesmo tempo, inspiradora, frustrante e absolutamente fascinante. Vamos falar da dama Jocelyn Bell Burnell, a astrofísica que descobriu os pulsares. E que história! Para entender a Jocelyn, a gente precisa começar bem antes, em Belfast, na Irlanda do Norte, no ano de 1943. O pai dela era arquiteto e um leitor ávido, e foi através dos livros dele que ela se apaixonou pela astronomia. A família e o pessoal do observatório de Armagh, que ficava perto da sua casa, incentivaram essa paixão. Os pais dela acreditavam firmemente na educação das filhas e isso contou muito para sua formação. Porém, as coisas não foram fáceis não. Na escola, ela já enfrentou a primeira barreira, pois a instituição proibia meninas de estudar ciências. Então mandaram ela para aula de culinária. Dá para acreditar? E para piorar, quando ela faz o exame necessário para prosseguir nos estudos da escola britânica, ela foi reprovada. Os pais, no entanto, não se deram por vencidos. Matricularam-na em um internato para que ela pudesse continuar sua formação. E ela persistiu. Depois, na Universidade de Glasgow, ela cursou física com honras. E era a única mulher em uma turma de 49 homens. A única. Porém, era bastante complicado, pois cada vez que ela entrava no anfiteatro, os homens batiam os pés, assobiavam, gritavam. E se ela corasse, eles faziam mais barulho ainda. Era abuso atrás de abuso. Mas ela suportou tudo e se formou no ano de 1965 e seguiu para Cambridge. Já lá em Cambridge, ela começou seu doutorado sob orientação de Anthony Hewish, mas o sentimento de não pertencimento perseguia ela. Ela mesma admite dizendo que tinha síndrome do impostor, sentia que não merecia estar ali, que era duplamente intrusa, pois era mulher e vinha de fora, do sul da Inglaterra. E a sua estratégia de sobrevivência foi trabalhar mais pesado do que qualquer um, de forma minuciosa e exaustiva, para garantir que se a expulsassem, soubesse que ela tinha feito o seu melhor. E foi esse esforço todo que a levou ao campo. Durante 2 anos, ela ajudou na construção de um telescópio de rádio de 81,5 MHz, no Observatório de Radioastronomia de Muller. O trabalho não era nada glamouroso, pois ela tinha que martelar, soldar antenas, esticar cabo. O equipamento final parecia uma estrutura agrícola para cultivar ervilhas, ocupando o espaço equivalente a 57 quadras de tênis. Porém, o objetivo inicial do projeto era estudar quasares. O telescópio entrou em operação em 1967, e a tarefa de Jocelyn era operá-lo e analisar mais de 120 metros de papel quadriculado que ele produzia a cada 4 dias. 120 metros! Em meio a tonelada de dados, ela notou algo estranho. Um pequeno traço, uma variação que representava uma parte de 10 milhões de todo o material, que chamavam de squiggle. Ela anotou como um ponto de interrogação e como uma brincadeira com a sigla LGM. LGM de Little Green Man, Homenzinhos Verdes. Era mais fácil do que escrever as coordenadas celestes. E a ideia de uma comunicação extraterrestre, claro, passou pela cabeça de todos. Mas o que ela viu era uma série de pulsos de rádio, cada um com 1/3 de um segundo de duração, separados por um intervalo de aproximadamente pouco mais de 1 segundo. Ela mostrou então ao seu orientador, Anthony Hewish, que sugeriu o uso de um gravador mais rápido. Durante o mês, o gravador não captou nada. Até que no dia 28 de novembro de 1967, o sinal parece que voltou. Uma sequência de pulsos precisos. Para confirmar, testaram em outro telescópio no local. Por um momento, nada. Um silêncio estarrecedor. Até que 5 minutos depois, o sinal reapareceu. Eles tinham calculado errado o momento em que o telescópio iria apontar para a fonte. Se estivesse errado por 25 minutos,
teriam ido para casa e a história da astronomia seria completamente diferente. Jocelyn havia descoberto o primeiro pulsar, que ela chamou de CP1919. Em 2 meses, ela encontrou outros 3. Hoje, ouvinte, conhecemos mais de 3.000. O termo pulsar vem de estrela de rádio pulsante. E o que são esses objetos? São estrelas de nêutrons girando em alta velocidade, com cerca de 16 km de diâmetro, mas com uma intensidade extremamente absurda. Eles funcionam como grandes faróis cósmicos e super precisos, pois emitem um feixe de radiação eletromagnética que, ao girar, varre o universo. Quando esse feixe aponta aqui para nós na Terra, captamos um pulso precisíssimo. Por isso, os astrônomos também os usam como relógios espalhados pela galáxia para testar as teorias da relatividade de Einstein em escala cósmica. E até agora, o Einstein continua certo. A descoberta foi publicada na revista Nature em fevereiro de 1968. A comunidade científica ficou eletrizada, mas a forma como trataram Jocelyn foi frustrante. A imprensa perguntava ao seu orientador Anthony Hewish sobre o significado astrofísico da descoberta. Para ela, as perguntas eram sempre sobre as suas medidas e sobre quantos namorados que ela tinha. Então, um grande momento viria no ano de 1974. Afinal, o Grande Prêmio Nobel de Física, o qual eleva e muito a condição dos cientistas dentro da academia, foi concedido justamente pela descoberta dos pulsares. Mas adivinhem só, ouvintes, a história se repetia, de maneira similar ao ocorrido com Henrietta Leavitt, que quase teve um Nobel surrupiado por um orientador que tentou levar os louros dos seus feitos. Bem, na ocasião, os agraciados pelo prêmio foram Anthony Hewish e Martin Riley. Jocelyn Bell Byrne foi excluída. Na época, ela disse publicamente que ficou bem com isso, que estava orgulhosa, pois eram as suas estrelas que haviam convencido o comitê de que havia boa física na astrofísica. Mas os seus colegas ficaram furiosos. Um deles apelidou o prêmio de Nobel Prize, ou seja, o prêmio sem Bell, como uma brincadeira com o seu nome para elevar os ânimos e fazer uma crítica inteligente. Ela seguiu em frente, obteve seu doutorado em radioastronomia no ano de 1968, casou-se e adotou o sobrenome Burnell. Desde então, estudou o céu em praticamente todas as faixas do espectro eletromagnético, desde o rádio, infravermelha, passando pelo óptico, ultravioleta, raio-x até o raio gama. Em 1999, durante uma visita ao Goddard Space Flight Center, lá na NASA, ela revelou que estava trabalhando em um sistema estelar da constelação de Cygnus, o Cisne, chamado Cygnus X3, tentando descobrir se o objeto compacto do par era um buraco negro ou uma estrela de nêutrons. E as honrarias que demoraram, enfim, chegaram. Ela recebeu o prêmio Memorial Oppenheimer em 1978, a medalha Herschel da Sociedade Astronômica Real em 89, tornou-se professora em Oxford, foi a primeira presidente mulher do Instituto de Física do Reino Unido e foi nomeada Dama do Império Britânico. Mas o grande momento foi em 2018, o Special Breakthrough Prize in Fundamental Physics, no valor de $3 milhões. E aí ela fez algo que define completamente o seu caráter. Ela não usou o dinheiro para si. Ela doou integralmente os 2,3 milhões de libras ao Instituto de Física. Com esse valor, criou o Bell Byrne Graduate Scholarship Fund, um fundo de bolsas para estudantes de pós-graduação em física no Reino Unido. Mas não qualquer estudante, pois o foco são grupos subrepresentados, como mulheres, minorias étnicas e refugiados. Pessoas que, como ela um dia foi, não se encaixam no molde tradicional, porque ela sempre foi categórica sobre o assunto, sempre dizendo que a diversidade torna uma equipe mais robusta, mais criativa e bem-sucedida. E o que é absolutamente verdade, ter uma gama ampla de ideias, ver um problema de ângulos novos, é o que leva a soluções inovadoras. Como membro fundadora do Athenas Fund, que apoia a igualdade de gênero no meio acadêmico britânico, ela trabalha incansavelmente para melhorar as condições das mulheres e minorias na ciência. Te confesso, ouvinte, que quando eu li sobre isso, sobre o Athenas Fund, eu achei que tivesse alguma relação com a Henrietta Leavitt, mas na verdade é uma sigla para Scientific Women's Academic Network, ou no português, Rede Acadêmica de Mulheres Científicas. E ela não parou não. Em janeiro de 2024 foi palestrante principal
da Conferência da Sociedade Americana de Física para Mulheres na Física, que ajuda mulheres universitárias a terem contato com conferências profissionais e carreiras acadêmicas. O conselho dela para as jovens que enfrentam dificuldades é de que tenham confiança em si mesmas, não tenham medo. Mesmo que falhem, façam o seu melhor. E um blip, um pequeno traço no gráfico, pode ser a descoberta mais importante de uma geração. Ela lembra que todo estudante vai enfrentar adversidades, especialmente se for minoria na faculdade. Mas o curso de física vale o esforço e abre portas. E ela mesma é a prova viva, pois se tivesse desistido no primeiro obstáculo, nunca teria encontrado os pulsares. E por falar em obstáculos, certa vez perguntaram a ela qual seria a próxima grande descoberta da astronomia. E ela respondeu com cautela de quem sabe que o universo surpreende, que um dos maiores mistérios hoje é a matéria escura. O que a gente consegue ver no cosmos corresponde a apenas 5% de tudo. Os outros 95% são completamente desconhecidos. E desvendar isso, ela acredita que pode acontecer nos próximos 5 a 10 anos. E será fundamental para saber qual será o futuro do universo. Outra questão que fizeram a ela outra vez foi se ela tivesse financiamento ilimitado, o que ela faria na pesquisa. E olha só, ela respondeu sem titubear que garantiria que todos os ramos da astronomia fossem igualmente financiados. Rádio, infravermelho, óptico, ultravioleta, raio-x, raio-gama, para ela, o avanço da ciência vem do equilíbrio entre todas as faixas de observação, todas no mesmo nível de sofisticação e qualidade. E o que mais surpreende no universo não é um fenômeno específico, é a capacidade de ser surpreendente. Ouvinte, é a capacidade de manter a mente humana quase no setup inicial da curiosidade e da investigação. Pois é, ouvinte, são as descobertas que ninguém espera, os resultados que viram a mesa do entendimento. E isso pode acontecer em todas as áreas, seja no estudo de estrelas de nêutrons, do Sol, dos planetas, na cosmologia. As surpresas continuam surgindo de forma dramática e a incerteza é algo que torna a astronomia tão fascinante. E para os jovens que sonham em ser cientista, a mensagem dela é direta. Vão em frente. Ser cientista é brilhante, é muito divertido. Estar na fronteira do conhecimento, estudando o que ninguém ainda entende, é uma empolgação sem igual. E ao longo do caminho, você adquire habilidades úteis, como computação, programação. Não há nada parecido. Segundo ela, a astronomia segue sendo um campo tão convidativo para as mulheres hoje quanto há 30 anos. E ela diz ainda que está melhorando sempre a cada tempo. A sociedade está mais consciente das diferenças entre gêneros e do valor da contribuição feminina. Ainda há um longo caminho a percorrer, mas a direção é positiva. Jocelyn, em um ato de reconhecimento aos profissionais mais importantes da nossa sociedade, disse que quem teve a maior influência na vida dela foram seus professores, lá da escola primária da educação básica. E nas palavras dela, e aqui eu a cito, espero que eles saibam o quanto impactam as crianças. Jocelyn também é poetisa. Ela coleciona poemas com conteúdo astronômico, como o denominado Delay, de Elizabeth Jennings. Ela também organizou uma coletânea chamada Dark Matter, Poems of Space, no português, Matéria Escura, Poemas do Espaço. Ouvinte, de uma menina que foi barrada na aula de ciências e reprovou no exame, para dama do Império Britânico e referência mundial de astrofísica. A história de Jocelyn Bell nos ensina que o cosmos não se revela apenas para os mais privilegiados, mas também para aqueles que tiveram coragem de prestar atenção e encarar com muita força as injustiças. Aqueles que olham para um blip no papel e se recusam a ignorá-lo, e que, mesmo quando o prêmio não vem, a grandeza está no trabalho bem feito. E é com essa sensação de que o universo está cheio de ecos esperando para serem ouvidos, repleto de surpresas e de mistérios, nós encerramos mais um Ecos do Universo muito especial com personagens importantes da história da astronomia mundial. Você acabou de ouvir o Centauricast Entre as Estrelas.